Hoje eu vim finalizar meu cabelo aqui enquanto eu bato um papo com vocês, né? Falando um pouquinho sobre o curso que eu estou fazendo. Antes de começar a falar, eu vou falar o que eu vou fazer aqui no meu cabelo, vou finalizar, né? Eu vou estar usando esse creme da Celoline aqui, que ele é 2 em 1, ele é gelatina e creme junto. Só que eu já tentei finalizar ele depois que eu cortei meu cabelo, não ficou legal. Então eu vou estar testando novamente aqui com vocês hoje, aqui fazendo. Vou estar usando esse pente aqui. Eu prendi aqui atrás para ele ficar como se fosse um pente mais estilo jacaré. Só que ele assim, ele fica melhor do que o jacaré pro meu cabelo. Então eu gosto sim. E eu vou estar usando os dois, tá? Mas ultimamente, gente, a finalização que eu tô fazendo é finalizações rápidas. Porque primeiro eu não tô tendo tempo. Então eu acordo muito cedo, não dá pra fazer uma finalização legal. E quando eu faço meu cabelo, é à tarde que eu faço meu cabelo. No dia fica bonito, mas no outro dia ele já não fica bonito, porque o DF ele não tá conseguindo entregar a DF no meu cabelo. Vamos ver hoje com ele tá um pouquinho maiorzinho, né? E com essa gelatina aqui, vamos ver se ele vai conseguir entregar. Então eu vou penteando ele aqui com vocês, vou falando um pouquinho sobre o meu curso. Vocês vão vendo aí como que eu tô fazendo aqui, finalizando, tá, gente? O que eu tô achando em relação do meu curso? Eu já saí da etapa do gestão, né, gente? Que eu falei aí, comentei no vídeo anterior, falando que é muito importante você saber sobre gestão de negócios, porque senão você vai entrar sem saber de nada, o que você está entrando ali, os recursos que você está gastando, e que ali pode interferir muito no final, né? Aí por isso que eu percebo que muitos lugares abre e fecha ao mesmo tempo, sabe? Então eu percebo isso. Agora eu já estou na parte que ainda é teórica, mas já tá falando mais sobre cabelo. E então a semana que vem agora eu já vou entrar já fazendo, né? E esse curso, gente, eu tô achando muito interessante, sabe por quê? Ele é um curso que ele é teórico, mas ele tem jogo de dinâmica ali. Então você é obrigado a trabalhar em grupo, e por mais que você tenha vergonha, você tenha dificuldade, que ele vai te ajudar, porque o seu coleguinha vai te ajudar ali. Então você vai aprender a dominar, a conversar um com o outro. Então você faz tipo teatrinho. Eu achei muito interessante isso. E eu acredito assim que eu aprendi muito, tanto na gestão, porque na gestão teve tudo isso, tudo que ela aplicava pra gente ali, ela mostrava pra gente na dinâmica, colocava grupos de 3, às vezes mais, e colocava a gente, todo mundo ali, e a gente tinha que trabalhar sobre aquele trabalho que ela passou, e a gente tinha que fazer tipo um teatrinho. E eu achei muito interessante, porque faz você memorizar melhor, fica melhor, e vai tirando um pouquinho da sua timidez. Então eu achei muito interessante. E agora que nós entramos na parte do cabelo mesmo, que é entender sobre o couro cabeludo, também vai ter esse tipo de dinâmica. Então, enquanto a gente não termina aquela parte ali, ela não passa para frente. Então, assim, é muito interessante. Por mais que você tenha dificuldade de estar interagindo com as pessoas, é muito interessante você passar por isso. Eu sei que muita gente não gosta, eu também não era muito fã, mas eu gostei muito, porque me ajudou a desenvolver bastante a minha timidez, porque eu sei que todo mundo tá ali no mesmo processo, tem uns adiantados, tem uns mais atrasados que a gente, assim vai sempre ter, né? Então é por isso que eu achei assim que é muito interessante isso. Na minha sala de aula, já tem pessoas ali que trabalham por conta, já trabalham no seu próprio salãozinho, atendendo, só que a pessoa já não faz todo o serviço, porque ainda não aprendeu, né? Então estão ali para aprender e pegar o seu diploma. Então é muito interessante isso. E tem pessoas que têm menos noção do que eu, porque eu tenho muita noção. Às vezes eu tenho até mais noção do que as próprias pessoas que já trabalham ali com cabelo, porque eu já passei por, além de várias experiências, né? Eu com o meu próprio cabelo, com as cabeleireiras, como comigo mesmo. Então acaba sendo um pouco mais fácil para mim nesse ponto, por eu ter noção do meu próprio cabelo, que eu já passei com ele, né? Então várias coisas, principalmente quando tá entrando na área da química, né? Que vai falando um pouquinho sobre química, eu vejo que eu tenho um pouco mais facilidade que algumas outras pessoas por esse fato. Porque eu já passei por vários tipos de química no meu cabelo, de cair cabelo, quebrar cabelo, então eu entendo um pouco mais. E, gente, eu acho assim, o que eu tô achando?
No começo, gente, eu tive que faltar na primeira semana e eu vi o quanto é ruim quando a gente falta. Se você tem dificuldade, comece a fazer um curso e evita faltar, gente. Porque se você faltar, você já perdeu toda a sua matéria ali e você vai perder a concentração. Na primeira semana, quando eu faltei, o que aconteceu comigo? Eu tive vontade até de desistir, gente. Ser sempre sincero pra vocês, que a gente tem que falar a verdade. Na primeira semana, por eu ter faltado um dia, a explicação que ela deu, eu cheguei no outro dia, eu senti como se eu tivesse um peixe fora d'água. Só um dia ter faltado. Então aquilo ali fez muita diferença pra mim, eu senti muito mal. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de entender a explicação, porque só olhando, eu lendo, eu não consigo. Então eu gosto de ver as pessoas falando e explicando, eu tenho uma facilidade melhor para entender. E quando eu tenho dúvida, eu já vou perguntando ali, eu não quero nem saber se as pessoas estão achando que a minha pergunta é idiota. Eu quero resposta, é isso que eu quero, entende? Não é isso que eu venho fazendo. Aqui atrás, ó, eu vou fazer assim, ó. Só puxar com o dedo mesmo, gente, porque não dá pra alcançar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá bem curtinho aqui, ó. Não dá pra alcançar, então eu já vou fazer só com o dedo, tá? Aí o que eu alcançar aqui, vocês vão ver eu puxando aí. Aí voltando ao assunto, né? Como eu perdi o dia, nossa, eu senti muito mal. E eu falei, se eu faltar mais uma vez, eu não vou. Aí beleza, aí eu fiz de tudo pra não faltar, gente. Então evita faltar, vai com dificuldade, vai com sono, vai cansada, mas vai. Se você começou um curso, vai, porque se começar a faltar, você desanima porque você perde o pico da meada ali, né? Então você começa a sentir o pé fora d'água, igual eu falei pra vocês aí. Então, aí eu não faltei mais não, e eu consegui acompanhar de novo a aula, por eu não ter faltado mais de uma vez, consegui acompanhar a aula. Então eu vejo que muitos coleguinhas meus já desistiram, porque eles faltaram muito, e aí eles sentem a perda, né, ali. Tem pessoas ali que eu percebi que eles só querem aprender a fazer a escova, as coisas, então eu acredito que ainda vai ter aluno que nunca foi, vai querer ir, só que eu fiquei sabendo que não pode. Né? Então eles de todo jeito já perderam ali, né? Já perderam o dia deles ali. Então, o que eu penso? O que faz as pessoas muito desistirem é porque elas não acompanharam o começo até o final, e quando ela começa a pegar no cabelo da pessoa, já para mexer, ela não tem aquele conhecimento, então ela já começa a mexer muito insegura, mesmo tendo um professor ali do lado, sabe? Então, gente, a teórica é muito importante mesmo. E esse curso aí, eles faz muito bem feito. As professoras estão de parabéns, os pessoal, porque eles, nossa, entrega coisa assim que eu não esperava um curso tão bom na minha vida, assim. Nunca imaginei que eu ia fazer um curso que me entregasse tudo que eu preciso, que é tirar a minha vergonha, porque como tem essa dinâmica, vai tirando aquela vergonha minha de eu estar interagindo ali com as pessoas, ensinando sobre os valores, o meu valor, né? Que ali fica ensinando tudinho pra gente nesse curso, ensina tudo isso sobre o valor, nosso próprio valor, né? Porque às vezes a pessoa acha caro aquilo que a gente está oferecendo, mas não sabe o nosso valor, o que a gente fizemos para poder alcançar aquilo ali, é o que a gente estudou, né? Então as pessoas não veem isso, ela só vê o valor do dinheiro, não vê o valor que a pessoa vai entregar para você, que é entregar uma coisa de valor, uma coisa boa, né, para o cliente. Então as pessoas não veem isso. Então tá sendo muito interessante. Então nós estamos na parte do cabelo, sabe? Da derme, epiderme, que é sobre o próprio couro cabeludo, né, que mostra as camadas, tanto do próprio cabelo, né, o couro cabeludo, como também do cabelo, né. Então a gente está nessa parte aí, e pra mim não tá sendo difícil, porque como eu já tinha lido um pouquinho no livro já sobre isso, mas também no ensino médio, quando eu fiz o EJA, gente, em 2019, por isso que é muito importante ter o ensino médio, sim. Tem pessoas aí que falam que não precisa, mas tem que ter o ensino médio, porque só no ensino médio, gente, que ensina biologia, química, coisas que vai te ajudar em a profissão que você for escolher aí, alguma coisa que você querer, vai ajudar você a pensar assim, nossa, isso aí eu já estudei, nossa, isso aqui é parecido com isso, entende? Então vai te facilitar.
ter o ensino médio é muito importante. E em 2019 eu fiz o EJA e é através disso que eu tô entendendo bastante a matéria. Porque se eu não tivesse feito, eu acho que eu estaria assim, porque eu gosto muito de entender. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ir lá e só fazer. Eu gosto de entender por que eu tô fazendo aquilo, sabe? Eu gosto de estar entendendo. Tem pessoas que não, que ela não importa. Ela só quer fazer, né? E eu não. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, gente, vocês precisam voltar tanto que eu sofri. Porque eu queria entender por que eu tinha que fazer isso, aquilo, outro. E por isso que eu sofri muito. Eu sofro muito, a minha vida toda sofria, que agora, graças a Deus, não sofro mais. Porque eu sei que tem resposta, sim. Que realmente cada pessoa tem seu jeito, sua personalidade de ser. Tem pessoas que faz por fazer e tem pessoas que precisam saber o porquê que ela tá fazendo isso, né? Então, cada pessoa tem sua personalidade, seu jeito de ser e tá tudo bem. Qualquer forma que a gente tá aprendendo, o importante é a gente aprender, né? O importante é isso. Só que quando você perde a aula, igual ela explicou lá, quando você perde essas partes da aula sobre o próprio cabelo, muitas das vezes você vai atender uma cliente nossa, por exemplo, e ela vai querer saber o porquê que o cabelo dela é isso, aquilo, outro. Então, se você não souber, não tiver assistido essa aula, não ter um entendimento sobre essa aula, você não vai poder explicar para ela, né? Então, por isso que é muito importante você estar assistindo as aulas, acompanhando tanto a teórica como estar fazendo o cabelo, aprendendo a escovar, fazer tudo isso. Então, no momento, gente, por enquanto, é isso que eu tô aprendendo. Aí essa semana já vai entrar na escova, ela vai ensinar que tem um método aí que dá pra fazer só escova no meu cabelo, por exemplo, que eu falei pra ela que meu cabelo não para só com a escova, e aí ela falou que tem como parar só com a escova, então ela vai me ensinar esse método, né? Então, se eu achar que posso mostrar pra vocês, gente, porque tem coisas que são éticas, né? Tem coisas que a gente não pode passar adiante sem ter uma certeza se a gente pode aquilo, né? Mas se eu puder, com certeza eu trago aqui pra vocês o que faz o cabelo parar somente na escova, né? Uma das coisas que eu sei que para é a própria escova, igual eu mostrei pra vocês em um vídeo, eu ensinando como escovar um cabelo. Aquela forma lá que eu faço é a forma praticamente correta de se fazer. Só que passando esse creme, esse produto que ela falou lá, ele ajuda o cabelo a ficar fixado. Se você já sabe qual é o produto, comente aqui se você já sabe e se não for te prejudicar, né? Comente aqui qual que é o produto, porque na hora que ela me falar lá, eu vou saber que é o produto certo mesmo. Aqui atrás ficou assim, ó, gente. Então eu vou fazer aqui na frente e volto mostrar pra vocês o resultado final desse cabelo. O vídeo não ficar muito longo, né, gente? Mas vai ter outros bate-papo aqui falando pra vocês algo que eu for fazendo. Eu vou estar trazendo pra vocês também. Foi assim que ficou o meu cabelo, o resultado dele. Eu coloquei aqui pra trás, aproveitei que tava com gelatina pra ficar durinho, ficou bem durinho. Mesmo que fazendo a quebra durinha aqui, eu fiz a quebra durinha assim pra baixo. E aqui ele ficou, ó, dá pra vocês perceberem que ele ficou bem definidinho. Mas teve partes que ficaram mais esticadas, igual algumas partes aqui na frente, aqui. Aí eu tive que colocar essa aqui atrás da orelha, porque aí pra você ver agora ficou mais lisa ainda. Porque o caimento aqui não ficou legal. Então eu tive que colocar atrás da orelha, que aí fica estilo um penteadinho também. Já fiz esse penteadinho aqui anteriormente, colocando a piranha aqui também, fica até legal fazendo dessa forma. Vou virar pra vocês verem atrás. Atrás dá pra perceber aí que ficou bastante com definição, né? Ele ficou bastante definido. Então algumas partes ficou menos, outras mais. Eu acredito que agora eu vou conseguir ter um déficit. Mas mesmo não tendo, provavelmente eu não posso passar nada, que quando passa gelatina, creme de gelatina, não é legal você exceder de creme no outro dia. Então aí eu só faço o borrifado. Então eu só faço o creme, borrifo a água mesmo, né? E finalizo com o creme que já tá aqui. Eu não passo mais nenhum outro tipo de creme. Mas quando eu finalizo com a escala, eu passo um pouquinho antes, no outro dia eu passo mais um pouquinho. Porque eu sei que ela não fica feio meu cabelo. Mas dessa forma aqui eu não passo nada. Então, se amanhã não ficar legal, a parte que não ficar legal,
eu provavelmente vou molhar todo, porque se ficar uma parte molhada aqui e outra aqui, gente, fica muito feio. Então eu tenho que molhar tudo. Só que como já tem creme aqui, bastante creme de finalização, eu só busco finalizar mesmo com o dedo. Depender, eu passo o pente também em cima. E vou pro curso com ele assim mesmo. Eu não tenho mais essa preocupação mais não. Porque o importante é fazer o que eu tenho que fazer naquele dia, né? Então, dormir pra mim, uma noite de sono é melhor do que eu acordar muito cedo pra poder finalizar o cabelo e às vezes nem fica tão legal também. Então, eu prefiro ter um pouquinho mais de tempo pra mim. Então, é assim que ficou o resultado do meu cabelo. Se você tiver gostado do conteúdo de hoje, não deixa de dar um like, se inscrever se ainda não é inscrito e continuar me acompanhando. Fiquem todos com Deus e até o próximo!